Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou o professor Cianuque e você vai embarcar comigo numa viagem sobre o panorama histórico do livro de Atos. Você sabia que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são dois tomos de uma mesma obra? O que nós teólogos chamamos de Lucas Atos. São dois livros que faziam parte da mesma obra e na organização da Bíblia foram repartidos. Lucas fez parte entre os evangelhos e Atos é o livro histórico que faz a ponte entre os evangelhos e as epístolas. Mas vamos ler o que Lucas escreveu acerca do assunto. Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele refere-se ao Evangelho de Lucas. Quer dizer que no primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, o próprio Lucas registrou o que Jesus ensinou e fez quando esteve aqui na terra. E no livro de Atos, Lucas narra o que Jesus continuou fazendo, mesmo depois de ser assunto ao céu. Um melhor tema para o livro, ou título para o livro de Atos dos Apóstolos, seria os Atos do Espírito Santo, ou os Atos de Jesus e do Espírito Santo, porque você vê Jesus agindo e o Espírito Santo agindo do princípio ao fim do livro. Mas o nome Atos dos Apóstolos não está totalmente errado, porque serve para nos motivar, porque afinal de contas, Jesus agiu por intermédio dos seus santos apóstolos. O Espírito Santo usou eles e serviram como canais de bênção. E o título Atos dos Apóstolos nos motiva, porque se Pedro foi capaz de ser usado da forma que foi, Estevão, Paulo, entre outros, nós, nesta era, também podemos ser, de igual modo, usados por Deus. O facto de eu ter dito que o livro de Atos é um livro histórico, porque eu penso que você já deve saber a organização da Bíblia, né? No Antigo Testamento você tem lei, depois você tem história, poesia e profecia. Tem o Pentateuco, que é a lei, livros históricos, poéticos e proféticos. No Novo Testamento tu tens Evangelho, livro histórico, que é Atos, epístolas e livro profético, que é Apocalipse. No entanto, o facto de eu ter dito que Atos figura entre o livro histórico do Novo Testamento não significa que Atos seja um livro meramente histórico, que nos conta a história do que aconteceu no passado. Mas Atos é um livro escrito para todos os cristãos em todos os tempos, inclusive para os dias de hoje e para a geração futura de cristãos. É universalmente aceito entre os teólogos que o autor do livro de Atos é Lucas, o médico amado, como o chamou Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Lucas foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele foi o único escritor gentio da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, todos foram judeus, com exceção de Lucas, que provavelmente tivera nascido em Antioquia da Síria. Então isso nos alegra o coração por saber que Deus enxertou um gentio para nos representar e ele próprio escreve também para os cidadãos comuns a fim de lerem a história do cristianismo. Quando estudamos a história da igreja, normalmente nós dividimos a história da igreja em períodos, começando pelo período apostólico. Então Lucas é esse primeiro historiador da igreja que nos enriquece dessa historicidade de como começou o cristianismo. É muito importante lermos o livro de Atos, até porque eu disse que Atos faz uma ponte entre os evangelhos, aquilo que Jesus começou fazendo, estando aqui no mundo fisicamente, e as epístolas. Se você retirar o livro de Atos da Bíblia, você vai ver a epístola de Paulo para os Colossenses, para os Filipenses, para os Romanos, para os Gálatas, para Timóteo, por aí fora. Mas você vai ter uma lacuna histórica de quem são esses Gálatas, quem são os Colossenses, quem são os Filipenses, quem são os Efésios. Mas quando você lê Atos vai te narrar, no entanto, o percurso histórico das viagens missionárias, bem como a fundação dessas igrejas que posteriormente o apóstolo escreve em suas cartas. O destinatário do livro de Atos é o mesmo do livro de Lucas, já que eu falei que são dois tomos do mesmo tratado, que é Teófilo, que significa o que ama a Deus.
Não sabemos se Teófilo foi grego ou judeu, mas sabemos que Teófilo provavelmente era alguém de posses que ajudou no financiamento de aquisição de pergaminhos e alguém interessado em saber mais sobre a história do cristianismo. E Lucas então endereçou para ele, para que ele pudesse ter esse conhecimento. Mas não se restringe unicamente à pessoa do Teófilo, até porque, embora o livro de Atos não tenha circulado nas igrejas, tal como as epístolas, como falei aqui, mas era um livro que estava à disposição do público e dos leitores cultos daquele período. Quando é que Lucas escreveu o livro de Atos? Bem, Lucas escreveu entre os anos 60 a 64, visto que é nesse período de 64 que Paulo foi preso. Então deixem já dizer aqui para vocês, em teologia nós usamos o termo provavelmente, porque é difícil nós termos datas exatas dos eventos. Mas entre 60 e 64 foi o período que Lucas escreveu, porque em 64 foi o ano da prisão do apóstolo Paulo. O livro de Atos também é de grande valor apologético, até porque vocês sabem que hoje existem muitas críticas feitas à igreja, ao cristianismo, chamam do cristianismo como sendo europeu ou ocidental e por aí fora. E você, se ter o livro de Lucas como uma fonte histórica, você vai saber de onde surgiu o cristianismo, e quando as pessoas duvidarem da existência dos autores da Bíblia, nós temos aí a arqueologia para confirmar muitos locais geográficos citados por Lucas e muitas figuras de prova do próprio governo romano. Lucas cita o nome de magistrados do Império Romano. Então Lucas é um livro muito rico em fontes históricas para quem quer aprender mais sobre o princípio da história do cristianismo. O texto-chave do livro de Atos é Atos 1:8, que Jesus prometeu aos discípulos que recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serem minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Este também é o propósito pelo qual Jesus derramou o Espírito sobre os cristãos, para que o Evangelho fosse então proclamado a todos os confins da terra. Essa é a primeira parte do vídeo sobre o livro de Atos. Aguarde a segunda e Deus te abençoe.